Ninguém te contou que a Copa do Mundo começou 3 vezes este ano. Nem uma cerimônia de abertura, nem um momento, nem um árbitro a subir ao apito nos lábios num estádio enquanto o mundo prende a respiração. 3 cerimônias, 3 palcos, 3 países, 3 conjuntos de actos musicais, 3 equipamentos de iluminação diferentes, 3 narrativas nacionais entrelaçadas pela FIFA numaquilo que está a chamar, sem qualquer aparente ironia, de trilogia. México a 11 de junho, Canadá a 12 de junho, Estados Unidos a 12 de junho. A Copa do Mundo FIFA 2026 não começou, foi lançada como um produto, como uma franquia, como uma série de streaming em 3 partes em que cada episódio abre numa cidade diferente e termina com o mesmo logótipo corporativo. E continuo a fazer-me a pergunta que não consigo responder totalmente. Em que ponto a Copa do Mundo deixou de ser um torneio e passou a ser uma estratégia de conteúdo? O futebol já está em curso para o que vale. O México venceu a África do Sul por 2-0 no Estádio Azteca no primeiro jogo do formato ampliado de 48 seleções, 3 cartões vermelhos, 2 golos, Shakira no relvado e coquetéis Molotov fora do portão 8. E depois, menos de 24 horas depois, o Canadá recebeu a Bósnia-Herzegovina em Toronto, enquanto Alanis Morissette e Michael Bublé actuaram no relvado do BMO Field. E simultaneamente no SoFi Stadium em Los Angeles, Katy Perry foi a estrela da terceira cerimônia antes dos Estados Unidos jogarem contra o Paraguai, enquanto Future, Anitta, Lisa do Blackpink, Rema e Tyla também estavam no programa. Tudo dentro da mesma janela de 24 horas. Tudo enquadrado como um único evento global contínuo. Isso não é uma cerimônia de abertura da Copa do Mundo. É o lançamento de uma franquia mediática. E a questão do que isso significa, para o futebol, para os adeptos, para as cidades que pagaram tudo, é o que este vídeo aborda. Comecemos pelo dinheiro, porque o dinheiro é a lógica que explica tudo o resto. A FIFA espera gerar 13 mil milhões de dólares em receitas ao longo do seu ciclo comercial 2023 a 2026. 13 mil milhões. A análise da NDTV Sports, publicada em maio, expôs a aritmética. A FIFA entrou neste ciclo com um objetivo de 11 mil milhões de dólares. A Copa do Mundo de Clubes ampliada, inundada de investimento saudita, acrescentou aproximadamente 2 mil milhões a mais. Alguns economistas do desporto projetam agora o número final mais próximo de 15 mil milhões de dólares, quando toda a receita de bilheteira dos 104 jogos for contabilizada. O ciclo anterior, o ciclo do Qatar 2022, gerou 7,6 mil milhões de dólares. Este ciclo será 72% maior, possivelmente mais. Pense no que um aumento de 72% em 4 anos significa para uma organização que já era o órgão dirigente mais lucrativo do desporto. Significa que a Copa do Mundo 2026 não é um torneio de futebol que gera dinheiro. É um mecanismo de geração de dinheiro que usa o futebol como sistema de entrega. A própria FIFA reconheceu isso. Em maio de 2025, o Congresso da FIFA em Vancouver aprovou um orçamento de ciclo revisto, refletindo a projeção de 13 mil milhões de dólares. Infantino subiu ao palco e disse, novamente, sem aparente ironia, é história, é a primeira, vai ser um enorme, enorme sucesso. Não falava do futebol, falava da receita. O formato de 3 cerimônias é onde essa lógica de receita se torna visível da forma mais literal. O comunicado de imprensa oficial da FIFA descreveu a Copa do Mundo 2026 como apresentando uma trilogia de cerimônias de abertura. A palavra trilogia a aparecer nos seus próprios materiais, não num comentário crítico. Cada cerimônia teria lugar 90 minutos antes do primeiro jogo em cada país anfitrião. Cada uma teria a sua própria lista, o seu próprio tema, a sua própria narrativa nacional. México, herança cultural latina, arte papel picado, Shakira. Canadá, identidade multicultural, Alanis Morissette e Bublé, e a cantora palestiniana Eliana e a artista francófona Vege Dream. Estados Unidos, uma produção intitulada Um Batimento Cardíaco Partilhado, com Katy Perry, Future, Anitta, Lisa do Blackpink, Rema, Tyla, uma das listas de entretenimento mais comercialmente otimizadas já reunidas para um torneio de futebol.
A fórmula é transparente. Cada cerimônia foi concebida para atingir o maior segmento de público global possível. América Latina para o México, Europa multicultural e comunidades da diáspora para o Canadá, pop americano, hip hop, K-pop e afrobeats para a cerimônia dos EUA, todos os gêneros com alcance comercial global representados numa única apresentação de 90 minutos antes do jogo no SoFi Stadium. Isto é segmentação de mercado. Agora, deixem-me falar de como o público realmente reagiu, porque a resposta à primeira entrega da trilogia, México, não foi o que os materiais promocionais da FIFA sugeriam. O Times of India cobriu a reação nas redes sociais ao desempenho de Shakira e Burna Boy no Azteca, e a manchete que publicaram foi: pior cerimônia de abertura. Não era a sua caracterização, era uma citação direta de um fã. Um utilizador escreveu: pior cerimônia de abertura. O MG. Tão mal, honestamente. Outro: não foste tu, Shakira. Um terceiro perguntou se Shakira estava se a fazer playback. Outro, mais equilibrado: adoro a Shakira, mas toda a produção desta abertura de Copa do Mundo é uma das piores de todos os tempos em comparação com as anteriores e com o ano em que vivemos. Este é o ano da tecnologia, da IA, e vocês literalmente levaram uma bandeira num helicóptero sobre o estádio, algo que se fez em 1970. Evento de abertura super fraco. O National News, cujo crítico reviu a cerimônia formalmente, correu um artigo com o título Revisão da cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026. Shakira marca, mas a cerimônia do México fica aquém. A crítica identificou o problema especificamente. A extensão da secção de afrobeats no meio do espectáculo sugou a energia da performance, deixando Shakira e Burna Boy a preencher o espaço com uma coreografia morna. Conclusão: um sentimento agradável, mas tudo pareceu um pouco subcozido, e mesmo com o poder de estrela da Shakira, o evento ficará como um erro. A 7 News Austrália publicou um artigo semelhante. Opiniões mistas para Shakira e super fraca abertura da Copa do Mundo. As críticas foram feitas antes do apito final da partida inaugural. Isso não é um detalhe menor. A FIFA gastou 2 anos e recursos enormes a construir uma franquia de entretenimento de 3 cerimônias em torno deste torneio. Contratou estrelas globais, produziu músicas oficiais personalizadas, criou narrativas nacionais distintas e a primeira entrega, o primeiro capítulo da sua própria trilogia, no estádio de futebol mais icônico do mundo, foi descrita por críticos e fãs como subcozida, fraca e desconexa. E depois veio Katy Perry, porque a cerimônia dos EUA foi a que gerou controvérsia antes mesmo de uma nota ser tocada. E essa controvérsia revela algo específico sobre o cálculo cultural que a FIFA está a fazer. Perry foi anunciada em maio como a artista principal da cerimônia do SoFi Stadium a 12 de junho. A reação foi imediata e largamente negativa. O Times of India reportou que fãs irritados ameaçavam boicotar a cerimônia de abertura por completo. As críticas variavam desde específicas, o perfil cultural recente de Perry, a sua relevância comercial em declínio no mercado musical, questões sobre se uma artista associada principalmente ao pop americano do início da década de 2010 seria a escolha certa para o momento de entretenimento mais visto globalmente em 2026, a mais amplas. Um comentador escreveu claramente: honestamente, acho que poderiam ter escolhido alguém melhor. A Fox News publicou uma manchete chamando o anúncio de um momento de debate, se ela é a escolha certa. A ESPN reportou a controvérsia como direta, reação dos fãs, FIFA a defender a escolha, o torneio ainda não iniciado e já a explicar uma decisão de RP. Considero a escolha de Katy Perry realmente interessante, não por aquilo que diz sobre a própria Perry, que é uma boa performer e provavelmente entregará um espetáculo competente, mas pelo que revela sobre o quadro de tomada de decisões da FIFA. A organização está a gerar 13 mil milhões de dólares em receitas. Tem acesso literalmente a qualquer performer do planeta. Tem uma cerimônia nos EUA que 6 mil milhões de pessoas vão ver. E o nome que colocou no centro dessa cerimônia gerou uma reação pública imediata dos adeptos de futebol que deveria celebrar. Isso não é má sorte. É uma decisão tomada por um comitê que otimizava algo diferente do que os suportes do futebol realmente querem.
O que estava a otimizar? Penso que a resposta é a mesma que explica tudo sobre o desenho desta Copa do Mundo. Otimizava o alcance demográfico comercial amplo, o reconhecimento favorável dos patrocinadores, o tipo de visibilidade de marca global que as corporações pagam para estar associadas. Katy Perry é uma quantidade conhecida nas salas de conselho de uma forma que um artista mais atual, mais relevante, mais ligado ao futebol talvez não fosse. Esse é o cálculo, não o que os adeptos de futebol desejam, o que a infraestrutura comercial requer. É aqui que quero recuar e dizer algo que pode parecer óbvio, mas que vale a pena afirmar claramente. A expansão para 48 seleções é a mesma lógica aplicada ao próprio desporto. A FIFA reconheceu, nos seus próprios documentos internos, citados pelo Economic Times e confirmados pela DW e por analistas independentes, que o formato de 48 seleções reduziria a qualidade absoluta na fase de grupos. Essa é uma citação direta da própria análise da FIFA. Sabiam que a expansão produziria jogos mais fracos. Expandiram mesmo assim, porque 104 jogos geram mais receita de direitos de transmissão do que 64 jogos. Porque mais associações nacionais a participar significa mais receita de bilheteira em mais locais. Porque um torneio de 38 dias distribuído por 16 cidades significa mais ativação de patrocinadores, mais noites de hotel, mais merchandising, mais de cada métrica comercial que transforma um torneio de futebol num relatório financeiro trimestral. Vou ser mais específico sobre o que a expansão para 48 seleções realmente faz ao futebol, porque acho que isto tem sido subdiscutido, face às controvérsias políticas e financeiras, e importa para o argumento sobre as prioridades da FIFA. A Copa do Mundo, com 32 seleções, que correu de 1998 até 2022, tinha uma qualidade específica que decorre das suas restrições. 8 grupos de 4. Os 2 primeiros de cada grupo avançavam. Cada jogo da fase de grupos era significativo, porque 3 equipas de cada grupo de 4 eram eliminadas no fim. A tensão numa fase de grupos de 32 seleções vinha do facto de a margem de erro ser pequena. Um mau resultado podia acabar com o torneio de uma nação, o que significava que quase nunca uma equipa jogava um jogo sem sentido. No formato de 48 seleções, há 12 grupos de 4. Os 2 primeiros de cada grupo avançam, mais 8 dos 12 terceiros lugares. O que significa que aproximadamente metade dos terceiros lugares também avançam. O que significa, e a própria análise da FIFA confirmou isto, que as equipas podem efetivamente perder um jogo da fase de grupos e ainda assim qualificar-se. O que significa que o incentivo a arriscar, a jogar futebol ofensivo, a pressionar por um resultado num empate, está estruturalmente reduzido. A fase de grupos torna-se em parte uma questão de sobrevivência em vez de competição. A FIFA sabia disso. A sua documentação interna, referenciada pelo Economic Times, reconheceu que a expansão resultaria num torneio de menor qualidade absoluta nos estádios de grupos. Apresentaram-a como um compromisso, menos qualidade em troca de maior inclusividade, mais nações a participar, mais continentes representados. Esses são valores legítimos, mas são valores que também produzem 40 jogos adicionais, cada um gerando receitas de direitos de transmissão, bilheteira e ativação comercial para uma organização que pretende ganhar 13 mil milhões de dólares neste ciclo. O argumento da inclusividade e o argumento da receita apontam exatamente na mesma direção. Não é necessariamente uma coincidência. A Mashable publicou um artigo a pré-visualizar o formato de 48 seleções que dizia que a expansão pode ter simplesmente arruinado a Copa do Mundo. A preocupação era específica. Mais explosões na fase de grupos à medida que equipas superadas enfrentavam elite. Um quadrangular com equipas que não deveriam estar lá. A redução da fase de grupos a algo mais próximo de um aquecimento preliminar para os jogos que realmente importam. Se eles estiverem certos, será determinado nas próximas 5 semanas. Mas a preocupação não era abstrata, era estrutural e foi validada pela própria avaliação interna da FIFA. As 3 cerimônias são o invólucro de entretenimento em torno de um torneio que foi deliberadamente concebido para ser maior, mais longo e mais comercialmente produtivo do que qualquer Copa do Mundo anterior. Não são apenas uma celebração, são uma declaração de intenções, uma afirmação de que a entidade que organiza este torneio
decidiu que o produto já não é puramente desportivo. É uma franquia de entretenimento com um núcleo de futebol, e esse núcleo, embora ainda real, está rodeado de camadas de infraestrutura comercial que o torneio não poderia funcionar sem e que o próprio desporto não exigia. O fundo de prêmios conta a mesma história a partir de outro ângulo. Em dezembro de 2025, a FIFA aprovou um fundo de prêmios de 655 milhões de dólares para a Copa do Mundo 2026, um aumento de 50% em relação ao Qatar 2022, onde o fundo era 440 milhões de dólares. Os vencedores de 2026 ganharão 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares por vencer a Copa do Mundo, num torneio em que a organização anfitriã está a caminho de ganhar 13 mil milhões de dólares com o mesmo evento. Os jogadores e as equipas recebem cerca de 5% do que a FIFA gera. Deixe essa conta respirar um momento. Quero ser preciso aqui, porque o número de 13 mil milhões de dólares é o que recontextualiza todas as outras controvérsias neste torneio. Os preços dos bilhetes que são inacessíveis às famílias mexicanas, esses são os cálculos de 13 mil milhões. A tarifação dinâmica que triplicou o custo dos lugares da fase de grupos entre outubro de 2025 e abril de 2026, isso é a lógica de 13 mil milhões. As 3 cerimônias de abertura, isso é a lógica de 13 mil milhões. As 48 seleções, isso é a lógica de 13 mil milhões. Cada decisão estrutural que gerou protestos, investigações e controvérsias nos meses que antecederam o início do torneio vem do mesmo ponto. Uma organização que descobriu que a Copa do Mundo poderia ser transformada do maior evento desportivo do mundo no mais lucrativo franquia de entretenimento do planeta e avançou nessa direção. A análise da Íscores de abril colocou um número específico à contribuição de 2026, aproximadamente 9 mil milhões de dólares dos 13 mil milhões totais gerados apenas neste ano civil. 9 mil milhões de dólares em 12 meses, de um único torneio, de uma única entidade dirigente. Uma organização que está isenta de tributação na maioria das suas jurisdições operacionais, que não paga impostos sobre as receitas dos seus torneios nos países anfitriões, nos termos dos acordos de acolhimento, que gerou um aumento de 72% nas receitas, enquanto simultaneamente via os bilhetes tornarem-se inacessíveis para a população local, o sistema de vistos falhar a credenciar oficiais e 2 procuradorias gerais nos Estados Unidos abrirem investigações formais sobre as práticas de tarifação dos bilhetes. A DW publicou um artigo a 8 de junho intitulado "Há tanto de errado na Copa do Mundo 2026", que enumerou a lista completa: a expansão, os preços elevados dos bilhetes, o impacto ambiental de um torneio em 3 países, as complicações políticas. O que une todas essas questões não é uma decisão ruim isolada, mas uma lógica subjacente consistente: ampliar o formato, ampliar a receita, gerir as consequências à medida que surgem. O futebol é o produto, o espetáculo é a embalagem, e a FIFA decidiu que a embalagem precisa ser 3 vezes maior do que antes. Todas as 3 cerimônias serão vistas, as performances serão debatidas, o futebol vai começar, e quando o fizer, porque isto sempre acontece, produzirá momentos de genuína beleza, tensão e desilusão que nenhuma infraestrutura corporativa pode fabricar. Mbappé a 4 golos de bater o recorde de Ronaldo, Messi aos 38 anos, Erling Haaland no seu primeiro Mundial. Estas coisas são reais e não são nada, mas aqui está o que continuo a repetir, e quero ser honesto sobre a incerteza no meu próprio pensamento. Sinceramente, não sei quando a transformação acontece. Não sei o instante exato em que a Copa do Mundo deixa de ser um torneio de futebol e passa a ser outra coisa, uma franquia de entretenimento, uma operação comercial, um produto mediático que usa o futebol como o seu bem intelectual mais valioso. Não sei se esse momento já passou ou ainda está por vir. O que sei é que em 2026, a FIFA inventou uma trilogia, não um torneio com um jogo de abertura. Uma trilogia, 3 cerimônias, 3 histórias, 3 pacotes comerciais, um abridor de franquia em 3 atos antes de sequer ser marcado um único golo. E o facto de ser uma trilogia implica uma sequência,
A FIFA já atribuiu a Copa do Mundo 2030 a 6 países em 3 continentes e a Copa do Mundo 2034 à Arábia Saudita, que anunciou um formato ainda maior do que o de 2026. A questão que me ocupa não é se a FIFA pode continuar a fazer crescer isto. Obviamente pode. O dinheiro está lá. Os contratos televisivos estão lá. O apetite dos patrocinadores está lá. As relações políticas, Infantino e Trump, a FIFA e a Arábia Saudita, o órgão dirigente e cada governo que quer o seu nome ligado ao maior espetáculo da Terra, estão todas no lugar. A questão é se o que continua a crescer ainda é, de forma significativa, um torneio de futebol, ou se o futebol se tornou, sem ninguém o anunciar, o IP legado de uma operação de entretenimento global que, por acaso, envolve uma bola. Não acho que alguém na FIFA responderia a essa pergunta honestamente em público. Mas 3 cerimônias de abertura em 3 países em 24 horas, seguidas de 104 jogos em 38 dias em 16 cidades, gerando 13 mil milhões de dólares para uma única organização, com um fundo de prêmios que dá aos verdadeiros concorrentes 5% do total. Essa é a resposta. Não em palavras, mas em números. Se isso é o que o futebol deveria ter tornado-se, deixo a questão a vosso critério.